Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Vamos orar neste momento? Deus, eu quero te pedir graça, sabedoria, a unção da tua parte, que no abrir da minha boca a tua palavra possa fluir, Deus, com poder e com autoridade. Toda resistência contrária, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que porventura esteja tentando roubar, saquear a atenção de cada um destes, nós repreendemos em nome de Jesus e trazemos cativo todo pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Comanda, Senhor Deus, todo este momento, tudo aquilo que esteja inquietando este coração, seja colocado, lançado diante do Senhor, Deus, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, ser com cada vida, fala aos corações, Deus, concede-me, Deus, graça, sabedoria, a unção da tua parte, Senhor, que no abrir da minha boca a tua palavra possa fluir com poder e com autoridade, Senhor Deus, em nome de Jesus, e coopera, Senhor, com sinais e com prodígios, Deus, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, no verso 10, faz parte dessa oração tremenda, que é a oração do Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso. Ele ensinando os discípulos, e neste momento, no verso 10, ele fala do reino, ele fala do comando deste reino, o qual ele, como Rei Supremo, o Senhor Supremo, o Deus Supremo, quer reinar, né? O reino, o soberano rei, é aquele que comanda um reino, né? E ele governa este reino, e dentro deste reino existem leis que são estabelecidas. Então todos aqueles que fazem parte desse reino devem se sujeitar às leis estabelecidas pelo reino. Aquele que não se sujeita às leis estabelecidas, ele é banido do reino. Então eu fico imaginando Deus, ao apresentar neste momento, na oração do Pai Nosso, essa proposta, ele está falando do comando maior que vem do alto, do comando maior que vem de Deus, que vai além das circunstâncias pelas quais porventura você esteja passando ou eu esteja passando. É interessante porque o próprio Senhor Jesus, não neste momento, mas mais adiante, quando ele estava concluindo ali o seu ministério, as pessoas estavam afoitas vendo toda aquela situação que estava ocorrendo, Jesus sendo levado, né, para a cruz, para ser morto ali, e as pessoas preocupadas em salvar Jesus daquele momento, e ele diz: para este momento é que eu vim. E as pessoas estavam preocupadas que ele viesse e ele saísse dali como um super-homem, um herói, né, daqueles bem mitológicos, né, da mitologia grega, viesse, né, e saísse daquele comando, que era o comando maior do governo romano, né? E Jesus, ele se apresenta dizendo, né, que o reino dele não era deste mundo, que a proposta dele ia além, né, daquilo que as pessoas estavam vendo. E é tão interessante porque se nós formos lá no livro de Daniel, o livro de Daniel é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E quando Daniel teve uma revelação da parte de Deus lá, quando o rei da Babilônia, teve aquela visão da grande estátua, ele viu uma estátua enorme, e essa estátua tinha várias partes, uma parte de ouro, outra de prata, outra de cobre, outra de barro, outra misturado barro com ferro, e de repente, ele vê toda aquela estátua, e Daniel traz a revelação, que eram reinos que viriam, né? E eram reinos que estariam sendo estabelecidos a partir daquele momento. Daniel estava no cativeiro babilônico, e o reino estava sendo estabelecido ali, era o reino babilônico como o reino da primeira parte da estátua, aquela parte que era a cabeça de ouro da estátua.
Mas de repente, ele vendo todas as partes da estátua, e lá embaixo, na última parte, no pé, ele vê que algo é lançado nos pés, né, e destrói toda aquela estátua, ela cai, e ele fala deste reino maior, o reino que subsiste pelos séculos dos séculos. E nós sabemos que este reino que subsiste pelos séculos dos séculos é o reino a qual nós sabemos que é o reino sobrenatural, o reino a qual o Senhor veio propor. E quando ele fala deste reino, ele fala: ó, venha o teu reino, vai além de todas as circunstâncias. Jesus estava caminhando com os discípulos e andando com os discípulos, ele falava dessa proposta do reino. Meu mundo não é daqui, minha proposta não é daqui. Eu vou preparar para vocês uma morada. E quando eu preparar, eu vou buscar vocês para que estejam comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus estava falando de algo maior, de algo que transcende todo este momento, ao qual os nossos olhos possam ver. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu tenho certeza que diante de toda a crise, toda a confusão que está, não somente no âmbito da nossa nação, mas do mundo, Deus, Ele reina, Ele continua reinando como Rei soberano, em nome de Jesus. E aí Jesus, ele vem e começa a ensinar aos seus discípulos essa proposta. Ele ensinando aos seus discípulos, ele pede aos seus discípulos que busque o comando maior deste reino sobre as suas vidas. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ela é feita, ela é estabelecida e ninguém pode mudá-la. E Jesus, ele estava falando dessa proposta. Então eu quero falar com você nessa manhã. Primeira coisa: quem é o Rei soberano que governa sobre a nossa vida e sobre a nossa história? Quem é este Rei? Quem é o Rei que governa? Isaías capítulo 6, a gente vai deixar anotado esse verso de Mateus capítulo 6, 10. E nós vamos lá no livro de Isaías. Isaías 6, no verso de número 1. Isaías, vamos lá? Isaías 6, no verso de número 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Algo sobrenatural. Diz a palavra de Deus que no dia da morte desse rei, este rei que governou na época do profeta Isaías, este rei a qual Isaías tinha um relacionamento muito próximo, alguém que Isaías admirava, alguém que Isaías tinha um contato maior, mas num dia determinado, porque ao homem está determinado morrer uma só vez. É uma das certezas que nós temos, a única certeza que nós temos quando nós nascemos é que um dia nós partiremos. Mas nós não gostamos de falar muito disso, né? Como muitas vezes nós queremos construir algo neste âmbito terreno, como se aqui fosse eterno. E aí, no dia
da morte deste rei, Isaías tem uma revelação surpreendente. Ele diz que no momento ali, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu que o rei comandando, o rei assentado num alto e sublime trono. Eu louvo a Deus por isso, porque independente das circunstâncias pelas quais você esteja passando, independente das circunstâncias pelas quais o Brasil esteja passando, ou o mundo esteja passando, Deus continua reinando soberanamente. Ele é rei sobre toda a terra. Ele é rei sobre toda a terra. Isaías tem essa visão tremenda neste momento. O Deus Todo-Poderoso que reina. Um sublime trono, um trono de glória. O Deus Todo-Poderoso se apresentando, se revelando de uma maneira tremenda. Não é um Deus qualquer, é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus do Gênesis que disse lá, haja luz e houve luz. É o Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas dentro de um propósito, de um tempo determinado, e criou o homem. Quando ele cria o homem no sexto dia, ele estabelece o homem como aquele que iria gerenciar tudo aquilo que Deus havia criado. E Deus criou o homem de uma maneira diferenciada das demais criaturas criadas. Cria o homem de uma forma racional, com poder de escolha e com poder de escolher. E Deus não coagiu ou obrigou o homem a uma escolha, não. Deu a possibilidade do homem escolher. E eu quero te dizer que assim como o pecado entrou por um homem, e através deste homem que é Adão, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas da mesma forma, pela obediência de um só homem, Jesus, a vida entrou. E quando a vida entra, e quando nós recebemos Jesus como o Senhor Supremo da nossa vida, meu amado irmão, nós estamos debaixo de um novo reino, de um novo comando. Já imaginou isso? De um novo comando que transcende todas as circunstâncias possíveis, ou que você possa ver. E a palavra de Deus diz que, no verso do capítulo 6, no verso 3, assim, que ele tem uma visão ampla daquele local, que era o trono de glória. Ele vê anjos, serafins, louvando e adorando a Deus de uma maneira eficaz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Deus por isso, porque quando Isaías tem essa visão do Senhor sendo glorificado, sendo exaltado de uma maneira tremenda, isso fala do comando e do controle de Deus acima de todas as coisas. Lá antes da criação, uma parte dos anjos haviam caído, sendo levados pelo engano de um querubim, que era tão próximo do Senhor, que era um anjo de luz. Ele cai, ele leva consigo boa parte ali dos anjos criados. Mas diz a palavra de Deus que fica um grupo. E este grupo que fica entende o seu posicionamento diante do trono da glória, como adoradores. E nós temos que entender este posicionamento nosso hoje como novas criaturas em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não preciso ficar preso ao que é passado, mas algo novo está sendo construído na minha vida, porque eu estou em Cristo. As coisas velhas estão lá atrás, não pertencem mais, não comandam mais a minha vida. Então essa nova vida faz com que hoje eu possa fazer escolhas diferentes.
E eu escolhi adorar e servir ao Senhor. Eu escolhi ser um adorador do Senhor. Eu com 19 anos, eu tomei esse posicionamento. E hoje com 55 não, fiz 56. Eu estou querendo diminuir um ano, meu Deus. Eu estou querendo fazer para trás, né? 55, 54. Não. Então hoje, com 56 anos, eu posso dizer, vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena ter a oportunidade de servir ao Senhor. Vale a pena ter a oportunidade de dizer assim, olha, eu pude aceitar Jesus no auge da minha mocidade, com 19 anos de idade, né? E poder usufruir hoje dessa alegria, dessa liberdade de poder dizer, né? Hoje eu faço parte de uma família, dos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Hoje eu tenho uma família constituída há 30 anos, casado com uma mulher, tendo 2 filhos, crendo na forma a qual Deus estabeleceu, com uma forma que dizem tradicional, mas é a única forma, não existe outra forma. Se você inventar uma outra forma que possa ser eficaz, com uma forma que Deus inventou, eu mudo de família. Mas enquanto isso, meu filho, eu vou continuar sendo seguidor de Deus, seguidor dos conceitos deste reino de Deus. Este reino que é um reino, como diz a palavra de Deus, um reino eterno. Os reinos iriam passar. Foi essa visão que Daniel viu lá, no livro de Daniel, quando ele relata sobre aquela estátua que ele vê na visão a qual Nabucodonosor tinha. Falava do reino babilônico, falava do reino da Grécia, falava do reino dos Medos e Pérsia, falava do reino romano, e falava do reino que passou. E eu fico imaginando que todos esses reinos foram os reinos que comandaram uma fase da nossa história. Mas se encontra lá no passado. Eu estou fazendo um curso, eu estou vendo algumas línguas lá antigas, né? E o hebraico é uma dessas. E Deus, de uma maneira tão tremenda, Deus faz com que essa língua, que aparentemente foi uma língua tida como morta, ressurja, né? No começo do século XX. E aí você vê escritos, você vê relatos, histórias dessa língua, porque Deus, que criou todas as coisas, estabeleceu uma aliança com o povo lá no passado, e Ele falou que essa aliança é uma aliança eterna, e deste povo Deus levanta um Salvador, que é o remidor de toda, não só a nação israelita, mas de todo aquele que crê. E este se levanta, né, Jesus, como Salvador do mundo. E ele vem, e ele traz essa mensagem de paz, essa mensagem de mudança, essa mensagem de transformação, essa mensagem de vida, essa mensagem de esperança, e ele traz essa mensagem de um novo reino. Um reino que não é deste mundo. Um reino a qual ele diz assim, que nós somos colocados neste mundo como embaixadores. E o embaixador, ele tem o poder de sair da sua nação e estar representando a sua nação numa terra estrangeira. Mas aonde ele está representando aquela nação, numa terra estrangeira, aquele território, pequeno território, onde ele se encontra, não é um território da nação a qual ele está, é um território da nação a qual ele está representando. Então, se alguém chega naquele território e faz parte, né, daquela nação, ele se apresenta ali junto ao embaixador, ele está debaixo da proteção daquele país a qual o embaixador está representando. Eu louvo a Deus por isso, porque nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós somos embaixadores
aqui neste território terreno. Mas a nossa pátria é uma pátria celestial. Billy Graham dizia isso, né? Que a pátria dele era no céu. E ele estava aqui como um viajante, andando pelos países. A pátria dele era no céu. A minha pátria, a nossa pátria, é no céu. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele vem e apresenta este Deus, reinando acima daquele momento. Aquele momento era um momento difícil. A nação estava num grande caos. A nação estava vivendo um momento terrível, onde o pecado estava assolando de uma maneira muito clara as vidas ali naquele local. Volta um pouquinho os capítulos anteriores, no primeiro capítulo do livro de Isaías, no verso de número 4, diz assim, capítulo 1, no verso 4, o Senhor diz assim: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o corpo enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranho. Amém? É dessa maneira que estava a nação no ano em que o rei morre. Os anos que antecedeu a morte do rei estavam nessas condições. Uma nação, como a palavra de Deus diz, uma nação pecaminosa, uma nação cheia de corrupção, uma nação vivendo, enferma. Tem algo semelhante, parecido? E nós vemos que a nação estava vivendo este momento. O pecado estava assolando toda a nação. A malignidade era grande, a corrupção corria solta, pois com certeza a corrupção era algo aprendido dentro dos lares, nos lares. Por consequência, se geravam filhos corruptos. Eu sempre aprendi na minha casa, no meu lar, o princípio daquilo que é certo e daquilo que é errado. Daquilo que é meu e daquilo que é do outro. Eu nunca cheguei com alguma coisa que era do outro, dizendo que era meu na minha casa. Porque minha mãe sabia, meus pais sabiam aquilo que eu tinha, E eu não podia mentir, porque eu poderia mentir e esconder aquela mentira durante algum tempo, algum momento. E é interessante porque, como pai, eu pude inculcar isso no coração dos meus filhos. Criar essa mentalidade daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é mentira, para que possamos viver dentro de uma base verdadeira. Então, quando eu ensinei aquilo que é verdadeiro, então quando eu perguntava aquilo para os meus filhos, algo, e quando eles me respondiam, eu não tinha dúvida, porque eu sempre falei para eles assim, é preferível você sofrer por um momento, mas você falar a verdade, do que você se enganar, tentando enganar a outros. E a nação estava vivendo esse momento, e no versos 5 e 6 diz assim: porque a vez de ainda ser feridos, vistos que continuais em rebeldia, ele diz assim: toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã,
Então eles estavam vivendo um momento em que ele fala dessa correção no verso 5, porque a vez ainda de ser feridos, falando da correção, a correção para um acerto. Mas ele diz assim: por que ainda ser corrigido, disciplinado, visto que vocês continuam ainda em rebeldia? E ele diz assim: por quê? Ele começa a falar, porque todo o coração está enfermo. Ele estava falando de uma enfermidade que vinha de dentro, uma enfermidade que corroía lá dentro, uma enfermidade que era expressada através de atitudes, mas que começava no coração. Por isso que o próprio Jesus disse lá em Mateus no capítulo 15, o mal ele procede de dentro, e ele sai pela boca, porque do coração procede a prostituição, procede a morte. E ele começa a falar de coisas mais profundas do que coisas superficiais. Então, quando nós falamos de corrupção aqui neste caso, e quando nós falamos de corrupção na nação brasileira e corrupção no mundo, é coisa muito mais profunda, porque nós vemos que o povo estava vivendo dessa maneira, e Deus estava falando que havia necessidade de ser restaurado algumas áreas, que as feridas estavam expostas, mas precisava ser limpa essas feridas para que fosse curada. Precisava haver um agir sobrenatural de Deus. E se nós queremos que Deus sare a nossa nação, se nós queremos que Deus sare as nossas famílias, é necessário nós entendermos que precisamos passar por este período de cura, de limpeza, de restauração. E ele diz assim: porque da planta do pé até a cabeça não há coisa sã. Então ele está falando de algo que englobava não apenas uma área daquela vida, dos habitantes daquela cidade, mas tudo estava contaminado. E ele diz assim: se não feridas, contusões e chagas inflamadas, não espremidas. Lembra quando você era criança? Machucava lá, aí dava uma bolinha, e ela ficava aquele negocinho amarelo. Você ia lá onde que você ia? Numa laranjeira, ou um pé de limão lá, tinha lá um espinho, você pegava isso, é do seu tempo? Pior que é, né? E você furava, e aquilo soltava aquele líquido sujo, e aí você limpava. A sua mãe dava aquele remedinho que ardia. Mas eu não ia falar, não ia fazer propaganda grátis, não. Passava, você ardia como louco. Ou, em outros casos, lavava com vinagre, lavava com... e dava uma limpada ali, e aí começava todo o processo de cura. Mas o processo de cura era um processo doloroso. E para nós sermos restaurados, existe esse processo doloroso também. Porque o Senhor vem, o Senhor limpa, o Senhor restaura. A nação estava vivendo essa condição. E Isaías, quando o rei Uzias morre, eles estão vivendo debaixo deste momento tão difícil, onde o pecado não somente assolava a nação, mas assolava também os lares, algo tão próximo, dentro dos lares. Mas Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então que nós tenhamos essa visão, em meio a todo o caos que porventura você esteja passando como família, veja o Senhor assentado num alto e sublime trono, não inerte, não alheio à tua situação, mas disposto a estender a mão para curar, mas disposto a operar de uma maneira tremenda sobre a tua vida, sobre o teu lar,
em nome de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, no verso 1, diz assim: desembaraçando de todo o pecado. Desembaraçando de todo o pecado. Já viu o que é desembaraçar realmente? Já pegou alguma linha da sua mãe, da sua avó, quando ela fazia alguma coisa lá, e ela chegava para você: filho, desembaraça isso aí. Aí você começava, puxava uma ponta, puxava a outra, ia, voltava. E se você não tomasse cuidado, o que ia acontecer? Ia embaraçar mais. Aí é um trabalho de paciência. É um trabalho que demanda tempo. Talvez você esteja nessa condição nessa manhã, mas Deus quer desembaraçar a tua vida. Deus quer tirar isso que tem impedido você de prosseguir, meu amado irmão, desembaraçando de todo peso e pecado, diz a palavra de Deus. E no verso 4 do livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 4, diz assim: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estás esquecido da exortação que como filho discorre? Está no verso 7, diz assim: filho, não menospreze a correção que vem do Senhor, não desmaie quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, pois que filho há que o pai não corrige. Que Deus possa vir sobre as nossas vidas como Pai Supremo, corrigindo a nossa vida, corrigindo a nossa história. E nós estamos vivendo um caos muitas vezes nas nossas famílias por falta deste princípio de correção, pelo princípio estabelecido por Deus de corrigir. E aí a nação tem sofrido, as famílias têm sofrido, mas coisas que deixaram de fazer lá atrás. Mas que isso não venha desmotivar você, mas que hoje você se posicione, meu amado irmão, você se posicione diante de Deus, reconheça os seus erros, se posicione em nome de Jesus e vamos mudar esse quadro, vamos estabelecer uma história nova, vamos escrever um passado novo. Como é escrever um passado novo, pastor? Você está escrevendo o teu passado novo hoje. Hoje é teu presente. Amanhã vai ser o teu passado. Então escreva ele de uma maneira nova. Aí tem gente presa: eu vivi algo há 1940. Meu irmão, 42, deixa isso lá atrás. Ficou lá na Segunda Guerra Mundial. Vem para cá, vem para hoje, nossos dias, né? Venha para os nossos dias hoje. E o diabo tem aprisionado vidas lá no passado, para que não viva hoje o presente, e para que não estabeleça um futuro diferente, para que não construa um passado novo, em nome de Jesus. E ele começa a falar sobre isso. É necessário correção, é necessário se sujeitar à regra que é estabelecida neste reino. Deus corrige o filho que ama. Deus corrige, Deus orienta, Deus instrui, Deus trata com os nossos corações. Quantas vezes eu fui tratado por Deus? E quantas vezes ainda serei tratado por Deus? Meu irmão, eu lembro do pastor Mário, um senhorzinho já de mais de 70 anos, recebi ele na minha casa, e estava ali na minha casa, aquele senhor que era um vozinho para mim. De repente, eu deixei ele lá e fui para a igreja trabalhar. Daqui a pouco chega esse senhor lá em casa, ele falou: filho, eu vim para cá. Eu falei: pastor, pode ficar lá. Só estava a minha esposa com minha filha Aline, o Samuel já tinha nascido também, 2 crianças, minha esposa, e ele falou: filho, eu sou de idade já, mas eu sou homem. O que quer dizer com isso? Então eu quis entender uma coisa: que não se garanta na tua força, não se garanta na força do teu braço. É Deus que tem guardado a tua vida de tropeçar, é Deus que tem me guardado. E todas as vezes que eu lembro dessa história, eu falo: Deus, guarda a minha vida, guarda a minha vida. E ver aquela experiência daquele senhor dizendo que não
eu não confio em mim mesmo. Confia no Senhor a tua vida. Confia no Senhor a tua história. Então, eu fico imaginando naquele momento, lá Isaías capítulo 1, no verso 16, o Senhor dizendo àquela nação, dizendo assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E aí no verso 18 ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como uma escarlata, que é algo como um vermelho vivo, algo muito forte. Ele diz assim: ainda que os nossos pecados sejam neste tom forte, né, que é o vermelho escarlate, ele diz assim: olha, ainda que seja nessas condições, eles se tornarão brancos como a neve. Fala de restauração, fala de cura, fala de uma nova vida, mas tudo isso emana da cruz. Tudo isso emana da cruz do Calvário. Tudo isso emana deste reino, que é o reino, sobremodo, o reino do Senhor. O reino a qual nós estamos debaixo deste comando. E é interessante que diante deste quadro caótico que o povo estava vivendo, que a nação estava vivendo naquele momento do rei Uzias, naquele momento o Senhor disse para Isaías, né, faça uma escolha. Faça uma escolha. Vinde e faça essa escolha. Mas ele estava declarando que Deus estava acima de todas as circunstâncias, mas que o fruto da escolha, que da opção escolhida, a responsabilidade é nossa. Então Deus não te criou como um robô, mas com o poder de escolher. Escolha o bem para que viva. Escolha o bem para que viva. Isaías 19, capítulo 1, no verso 19 e 20, diz assim: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se porém se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Deus diz o quê? Se estiverem dispostos a obedecer, terão comida com fartura. Se porém se desviarem, se recusarem a ouvir, Deus está dando a opção de escolha. Deus te dá a possibilidade de escolher. Escolhe, pois, a vida para que viva. Escolha, pois, a vida para que viva, diz o Senhor. Eu, o Senhor, falei. Deus declarou. Então, no meio daquele caos tremendo, Deus estava falando de uma esperança de vida. E quando Isaías tem essa visão tremenda, quando o rei Uzias morre, o Senhor estava dizendo, através deste quadro: Ele tem o comando e o controle sobre todas as coisas. Ele tem o comando e o controle, e Ele quer ser o Rei soberano sobre as nossas vidas. Meu irmão, Deus te colocou aqui na nação brasileira. Deus me colocou na nação brasileira. Deus colocou vários cristãos em várias nações. Mas, meu amado irmão, estamos sujeitos às leis estabelecidas nessa nação e nas nações às quais Deus tem colocado cada vida. Mas nós temos um reino superior, um reino que comanda a nossa vida, que faz com que hoje nós possamos viver de uma maneira diferenciada, onde as pessoas olham e tem que ver no cristão aquele homem e aquela mulher de caráter. Mas hoje muitas vezes se confunde, muitas vezes, porque muitas vezes quando vai falar, olha, aquela pessoa é crente, ela é boa pagadora, mas agora está se misturando, porque existem muitas pessoas que se dizem cristãos, estão vivendo de falcatruas, de enrolos, de enganos,
Existem muitas pessoas que não têm sido marido de uma só mulher. E pior de tudo, tem muitas mulheres não sendo maridos de um só homem. Isso tem entrado e sorrateiramente entrado dentro da igreja. E tem tentado assolar os conceitos deste reino. Mas eu quero que você entenda, Deus é o Rei soberano que reina sobre tudo. E eu gosto de olhar e ver que as circunstâncias, elas não regem a minha vida. Elas podem tentar me desanimar, mas elas não regem a minha vida, não comandam a minha vida. Existe um comando maior. Por isso a palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fala com o Rei soberano que reina sobre a tua vida, e teu Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir, Ele vai trazer o socorro. Segunda coisa que eu quero falar é quem somos diante do Rei soberano. Quem você é diante do Rei soberano. Então Isaías, no capítulo 6, voltando lá em Isaías, como é que ele se via diante do rei? Capítulo 6, no verso 5, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor. Qual era a visão que ele teve? A primeira visão, que é a primeira visão que nós temos? Ai de mim. Ai de mim. Essa primeira visão tem que existir na nossa vida. Sabe por quê? Para que nós possamos entender que a excelência do poder está nas nossas vidas, que somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus na nossa vida. Para que você não possa viver diante do Senhor, ou diante das pessoas, segundo a tua própria força, achando que é você, né? Que é a última biscoito, né? Que está ali, um saquinho de bolacha. Não. Deus tem separado várias vidas nessa geração, que como nós, como eu e você, tem se colocado diante dele em oração, orando, intercedendo, mas nós temos que ter essa visão da nossa condição de pecador, de nossa condição de pecador. Essa era a visão que ele tinha, a condição de que ele era pecador. Romanos capítulo 3, no verso 23, assim: todos pecaram e todos estão destituídos, ou foram destituídos da glória de Deus. Somos pecadores inveterados diante de Deus, não conseguimos esconder diante dele e da sua presença. Então, quando estamos diante de Deus, somos confrontados com as nossas mazelas, as nossas misérias, diante do Deus Santo, diante do Deus soberano. Lá em Romanos, no capítulo 7, no verso 24, o apóstolo Paulo, ele escreve esses versos dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você ler o capítulo 6, 7, principalmente, do livro de Romanos, você vai ver Paulo abrindo o seu coração, escancarando o seu coração, mostrando a sua condição, né, de indigno na presença de Deus. Mas ele entra no capítulo 8, ele diz assim: portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne. E ele começa a falar de uma nova vida, e essa nova vida você só pode usufruir se você passar pela cruz do Calvário. Essa nova vida você só pode usufruir quando você passa pela cruz do Calvário, como pecador sim, inveterado, mas quando passa pela cruz do Calvário, você é um pecador regenerado, redimido pelo precioso sangue de Jesus. Então a nossa caminhada, a nossa trajetória agora, como um cristão, é um cristão redimido, lavado pelo precioso sangue de Jesus. Então essa era a condição primeira diante do trono da glória. A primeira visão que ele teve diante do rei.
eu sou imundo, as minhas iniquidades, Senhor Deus, estão nessas condições, sou terrível, mas ele vê ali o poder remidor do sangue de Jesus. O profeta estava relatando sobre a restauração que vem da parte de Deus, e ele estava relatando lá no livro de 1 João, capítulo 1, no verso 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, dentro deste reino, existe uma lei imutável, que não muda, que é a lei da confissão do pecado para perdão do mesmo. Então, tem que haver confissão para perdão do mesmo. Provérbios 28, 13, assim: o que encobre as suas transgressões, o que acontece? Jamais prosperará. Mas os que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, para que o filho pródigo recebesse o perdão e restauração, teve que haver arrependimento, teve que haver reconhecimento do seu pecado. Lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 17 e 18, não precisa abrir, diz assim, que aquele jovem, no momento mais crítico da sua vida, quando ele tinha perdido toda a sua herança, quando ele estava vivendo de uma maneira miserável, né? O que ele diz lá? Então, caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém? O pai tinha condições todas de chegar e de ir atrás do filho, de buscá-lo, de trazê-lo, de forçá-lo até a voltar para a sua casa, mas o pai não fez. Mas eu creio que o pai esperou ansiosamente por aquele dia, o dia da restauração, o dia do retorno, o dia de voltar realmente à condição de filho. Então, quando ele chega em casa, ele chega para o pai e diz: Pai, eu quero ser tratado como um dos seus funcionários, porque eu sei que o Senhor trata os seus funcionários da melhor forma possível. Trata-me como qualquer um deles. E o pai, chamando os seus servos, disse: troque a roupa dele, coloque a melhor roupa, coloque o anel nele, prepare uma festa, porque este meu filho estava morto, estava perdido e foi achado, foi encontrado. Então este momento é o momento da restauração, é o momento ao qual você passou e ao qual o momento que eu passei. Eu louvo a Deus por isso, porque nós passamos pela cruz do Calvário, e como mostra aquela figura, né, que mostra aquele homem trazendo um monte de peso nas suas costas, e quando ele chega na cruz, ele joga, lança ali o seu peso, e ele sai aliviado. Naquela história do peregrino, que é um dos livros mais lidos, né? Depois da Bíblia, é um dos livros mais lidos. John Bunyan escreve esse livro numa idade negra, numa idade crítica a qual o mundo estava vivendo, a qual Dante escreve lá sobre o inferno, sobre a comédia humana. De repente ele escreve numa revelação dos céus, uma visão de Deus, do peregrino que nós somos. Eu te incentivo a ler esse livro, eu te incentivo a buscar essa história, e conhecer um pouco dessa história, que se tornou um best-seller, né, da literatura. Então, caindo em si, ele volta e ele passa a usufruir do perdão e da cura. Então nós temos que saber a nossa condição de pecador, mas nós temos que saber a nossa condição de redimidos pela cruz do Calvário. Para finalizarmos, nós temos que entender que nós fomos agora transportados de um reino de trevas para um novo reino, um reino de luz. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve esse transporte,
Houve esse momento de transição. Por isso que conversão fala disso, fala de um marco na vida do ser humano. Eu tive um marco na minha vida, fevereiro de 1982, marcou a minha história. Marcou a minha história, foi um marco, um transporte de um posicionamento, de um reino de trevas, de acusação, de morte. Com 19 anos de idade, eu tinha perdido o desejo de viver. E Deus mudou a minha vida. 40 dias depois que eu fui salvo, fui transformado, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Houve uma ação sobrenatural de Deus, e este fogo queima intensivamente no meu coração, para pregoar essa palavra. Eu falei: Deus, eu quero anunciar essa palavra. Eu não tinha noção de onde Deus me levaria, eu não tinha noção do que Deus faria, mas meu irmão, me coloquei diante do Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, ou através da sua vida, mas se disponha diante do Senhor e entenda que Ele te transportou de um velho reino para um reino novo, um reino de luz. Colossenses 1,4 diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, neste novo reino, nós usufruímos de perdão, de remissão, de cura, de restauração. E é interessante porque tem uma outra história que fala dos corações, da transformação do coração do homem que se passa dentro do coração do homem. Eu usei muito esses cartazes lá na África para ministrar as pessoas, e eram cartazes vivos e mostravam o coração do homem sem Jesus, onde o eu comandava. E o eu comandando, vinha a prostituição, vinha as drogas, vinha várias coisas. Mas quando Jesus passava a ser o centro da vida daquela pessoa, o semblante daquela pessoa, que era retratado naquele quadro, era outro semblante. E eu louvo a Deus por isso, porque através dessa história, eu pude apregoar, falar para várias pessoas a respeito do poder remidor do sangue de Jesus. Do poder remidor daquele que é transportado das trevas para um reino de luz, daquele que é transportado. E eu quero dizer para você lá em Isaías capítulo 53, que quando nós fomos redimidos dos nossos pecados na cruz do Calvário, Isaías 53, no verso 5 diz assim, que o castigo que nos traz a paz. O poder remidor da cruz do Calvário traz sobre as nossas vidas o quê? Paz. Sobre a tua vida, paz. Sobre a tua vida, paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Traz paz sobre as nossas vidas, traz cura sobre as nossas vidas, sobre o nosso físico, sobre o nosso interior, meu amado irmão. Deus quer te curar em nome de Jesus. Quer te curar de feridas físicas, como também de feridas espirituais, feridas que trouxeram mazelas à tua alma, ao teu coração, vidas sendo curadas de síndrome de pânico, vidas sendo curadas de mal que veio tentar matar e destruir a alma. E diz assim: todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Isaías 53, 10 e 11 diz assim: verá a sua posteridade, ele verá o fruto do penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeita. Quem é o fruto do seu penoso trabalho? É você e eu. Somos nós que fomos lavados, remidos pelo precioso sangue de Jesus. Então, o que nós temos que entender? Quem é o Rei soberano que reina e governa sobre as nossas vidas? Quem somos diante desse Rei soberano? E temos que entender que nós somos transportados de um reino no passado, de trevas, de engano, para um reino novo, um reino de luz. Eu quero orar com você, porque Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está escrevendo a sua história.
de uma maneira diferente. Uma história nova, uma história que emana do trono da graça, onde o Rei soberano é que quer reger sobre a sua vida. E eu quero orar com você. Talvez vidas entraram aqui nesta manhã, cansadas, sem forças para prosseguir. Eu quero orar com você nessa hora. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero apresentar a sua vida, porque Deus quer trazer força, Deus quer trazer ânimo sobre a sua vida, Deus quer trazer ao seu coração a certeza de que Ele é o Rei soberano, que reina acima dessa circunstância. Essa circunstância é uma circunstância terrível, como foi a circunstância que cercava a vida de Isaías. É uma circunstância de morte. O rei Uzias havia morrido, o grande amigo, o grande referencial de liderança naquela nação, para a vida de Isaías, havia morrido. A nação estava embrenhada num monte de corrupção, e o Senhor, no meio daquela situação, o Senhor se mostra a Isaías dizendo: eu estou assentado num alto e sublime trono, acima de toda circunstância que cerca a tua vida. Eu quero orar com você. Senhor, eu não sei quais são as circunstâncias adversas, Deus, que têm vindo sobre este coração, sobre esta vida, sobre este irmão, sobre essa irmã, Senhor. Mas Deus, é na autoridade do nome de Jesus que eu quero colocar essa vida diante do teu altar, Senhor. Que venha o teu reino, que seja estabelecida a tua vontade sobre esta vida, sobre este coração, Senhor, agindo com poder e com autoridade. Que os céus sejam abertos em meio a todo este caos, Senhor Deus, caos que se mostra nessa nação, nessa família, neste momento, Senhor, histórico, trazendo, Senhor, uma revelação sobrenatural, Senhor, de que o Senhor reina acima de tudo e acima de todos. Ah, Senhor, age com poder, age com autoridade, que a tua igreja se levante, Senhor, com poder e com autoridade, e toda resistência do inferno, Senhor, seja bloqueada, Senhor. E eu peço pelas divisas de cada parte da nossa nação, Senhor, cada entrada e saída da nossa nação, seja guardada, seja preservada pelo Senhor, Deus. Todo engano, toda ação do mal, Senhor, bata em retirada, Senhor, e que o Senhor reine de uma maneira tremenda, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós clamamos ao Senhor, o comando, o controle do Senhor, sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, Senhor. Reina, reina, Senhor Deus amado, reina, Senhor, reina com poder e com autoridade. Ah, nós declaramos, só o Senhor é Deus. Obrigado.